primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está estudando aí. Na busca de um cargo público, vou estar conversando aí bastante sobre matemática e passando algumas dicas aí, inclusive pertinente a esse assunto, a essa disciplina e algumas dicas aí voltadas a concurso em geral. Primeiramente, a gente vem da escola, a gente vem do ensino médio aí com certo trauma do que a gente aprende no ensino médio, a forma como a gente aprende. Porque em concurso público, normalmente você vai precisar de uma interpretação muito mais aguçada do que aquela que você acabou vendo na escola. E quando você vai fazer uma prova de concurso público, todos esses conceitos básicos e primitivos, eles são aplicados. Porém, a forma como ele aparece para você, por ser completamente diferente, dá um nó, principalmente naquele concurseiro que está iniciando essa carreira aí, buscando uma aprovação. Eu trouxe uma questão aplicada numa prova do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul em 2016, que ela justamente trata a respeito desse tema. Ela vai trabalhar aqui muito com exponenciação. Na verdade, uma exponenciação básica nela. A gente vai trabalhar um pouquinho com frações de mínimo múltiplo comum. Bom, você tem toda essa questão e dentre as respostas corretas, ela vai pedir quanto que será o resultado total. Primeiramente, até deixei iniciado aqui já, a gente pode perceber que nesse primeiro parênteses nós temos 1 menos 1 meio. É interessante saber que nesse número, no primeiro 1 que nós temos, a princípio nós não temos nenhum número 1 embaixo dele. Ou seja, nós trabalhamos aqui com o número inteiro e depois nós trabalhamos aqui com uma fração. O legal, o interessante é que você consiga trabalhar com 2 frações. Para isso, um conceito bem básico, é interessante saber que sempre embaixo de um determinado número, se você colocar um 1 embaixo dele, não vai alterar nada. Afinal, quanto que é 1 sobre 1? É o próprio 1. Quanto que é o 6 sobre 1? É o próprio 6. Então, esse 1 que você coloca aqui embaixo é simplesmente para que você consiga trabalhar com fração em um lado e fração em outro. Ok. Dessa forma, para você que já tem um conhecimento básico, ou vai dar aquela sessão nostalgia da época da escola, você vai lembrar que esse tipo de equação, você vai fazê-la através do mínimo múltiplo comum. Muito bem. Dessa forma, nós teremos assim, ó. Nós teremos o mínimo múltiplo comum entre o 2 e o próprio 1 aqui embaixo, nós teremos o 2. E aí como que você vai fazer? Você vai fazer 2 dividido por 1, que vai dar 2, certo? Então você vai ter aqui 2 dividido por 1, que vai dar 2, vezes 1, que é o próprio 2, ok? Vou fazer maior aqui um pouquinho. E você vai ter 2 dividido por 2 vezes 1, que vai dar 1. Tu vai ter 2 menos 1. Então, esse é o primeiro. Depois nós temos aqui o segundo. Mínimo múltiplo comum entre o 1 e o 3, você vai ter o próprio 3. Então, tu vai fazer aquela regrinha, né? 3 dividido por 1 dá 3. Vezes o 1 de cima, 3. Tu vai fazer a mesma coisa nesse, tá? 3 dividido por 3 vai dar 1. Vezes 1 vai dar 1. E você vai seguindo. Ok. Fazer mais esse aqui. Tu vai ter aqui embaixo um 1 escondido, né? O mínimo múltiplo comum entre 1 e 4 vai dar o próprio 4. Então, 4 dividido por 1 dá 4. Vezes 1, 4. 4 dividido por 4 vai dar 1, vezes 1, 1. Se a gente for colocar uma resolução prévia desse cálculo, você vai ter isso aqui, ó.
2 menos 1, 1 meio, multiplicado por 3 menos 1, 2 terços, 4 menos 1, 3 quartos, tudo isso aqui elevado ao quadrado. Você já consegue perceber, sem muito esforço, que ele segue uma certa lógica, né? Se você olhar para todos os demais cálculos, tu vai ser sempre 1 meio, 2 terços, 3 quartos. Tu pode até verificar que ele sempre vai repetir o denominador, que vai passar lá para cima com o numerador. Sempre será assim, tá? Até que você chegue aqui nesse último caso, que você terá 10 dividido por 1 vai dar 10 vezes 1, 10, menos 10 por 10 dá 1, vezes 1, 1. Até você ter 9 décimos, correto? Então, quando você tem o 9 décimos, você finaliza toda aquela parte ali de cima. Muito bem. Eu vou acabar colocando aqui para você, só de uma forma mais acelerada um pouquinho, os valores que você vai acabar tendo aqui, tá? Vou fazer nessa própria lógica, ó, vocês podem ver que eu repito, tá? Opa, que é 6. 6 sétimos, 7 oitavos, tomara que tenha quadro aqui para terminar, 8 nonos, 9 décimos, isso aqui. Ok, perfeito. Muito bem. Nessa forma, basta agora você elevar tanto o numerador quanto o denominador ao cubo, né? Então, quando você tem uma fração entre parênteses e ao cubo, você eleva tanto o numerador quanto o denominador. Muito bem. Vamos lá. Você vai fazer então aqui, ó, vai acontecer uma coisa bem legal. Eu vou fazer nessa parte de cima, para quem está assistindo aí, pode dar um pause no vídeo, quiser fazer em casa, copia essa parte de cima aí, para que eu consiga ter espaço aqui para fazer essa segunda etapa. Ok, beleza. Então aqui a gente vai ter assim, ó, 1 elevado na 2 é 2. 2 na 2 é 4. Tá? Então vamos lá. Vou fazendo todos de cima aqui, tá? Primeiro, é fundamental que você saiba todos os quadrados aí, pelo menos até o 15, tá? Isso vai fazer com que tu ganhe muito tempo aí numa prova. 36, 49, 64, 81. Muito bem. 4, 9, 16, 25, 36. Para aquele concurseiro que já tem uma certa estrada, ele já vai conseguir perceber aqui o que a gente vai fazer. Mas uma questão aparentemente impossível de fazer, a gente já está com alguma noção. Dentro de toda essa multiplicação de frações, você pode fazer assim, ó, você pode fazer a simplificação tanto do de cima quanto do de baixo. Então, tu pode cortar aqui, cortar esse com esse com esse, este com esse. E você vai chegar já aqui a resposta de 1 sobre 100, certo? Então, você tem aqui esse cálculo feito, um cálculo aparentemente difícil, envolvendo conceitos aí bem básicos,
que passo a passo, se você, principalmente uma coisa que eu comento muito, é que em uma prova de matemática você precisa ter confiança sobre o cálculo que você está fazendo, porque se você vai tentando fazer principalmente de cabeça, eu vejo muita gente tentar fazer de cabeça, você não tem a certeza daquele cálculo. Isso te dá margem para que você volte, gere uma certa dúvida, volte e tente refazer ele de novo e acabe perdendo muito tempo. Eu considero a matemática uma disciplina fundamental, também pelo motivo que, se você estiver fazendo e fazer com segurança, você vai ganhar muito tempo em relação aos outros. Um cálculo que às vezes os outros conseguem fazer em 10 minutos, você tendo a prática, a matemática é muita prática, você tendo a confiança na realização desse cálculo, você ganha muito tempo em relação aos outros candidatos também. Outra coisa que é interessante busque sempre entender o porquê das coisas. Eu não sou muito adepto a realizar tudo com regra de 3 na matemática, porque você consegue achar o resultado, porém você não sabe de onde ele vem. E como comentei antes com vocês, muitos enunciados eles trazem hoje para uma parte de interpretação. E eles querem pegar você justamente nessa própria interpretação. E a regra de 3, como em alguns casos que você faz, você simplesmente está fazendo de uma forma mecânica, você acaba não seguindo o raciocínio da própria questão. Então é muito interessante que você saiba o que você está fazendo. Para determinados assuntos dentro da matemática, você tem algumas fórmulas. Lógico, a fórmula ela deixa de ser uma fórmula quando você consegue entendê-la e você acaba escrevendo a matemática na resolução de algum cálculo, ok? Então tá, pessoal, essa foi a resolução aí da questão do Ministério Público. Se eu não me engano, foi a última questão da prova do Ministério Público que eu trouxe aqui para vocês. Até a próxima, a gente se encontra de novo aí. Um abraço.